Meus queridos, Pai do Senhor, quem vos salva mais uma vez, Presbítero Paulo, seja muito bem-vindo aqui. Eu estou fazendo essa live aqui no Facebook, mas com o intuito de passar para o nosso canal no YouTube, porque a gente está fazendo lá, para a glória de Deus, um curso médio em teologia gratuito, tá bom? O curso básico em teologia a gente já terminou, repito, gratuito. E agora estamos já caminhando para o fim, também fazendo as aulas do curso médio em teologia. E nesta feita vamos falar sobre missões, também a questão do evangelismo, né? Evangelismo e missões. Vamos trabalhar um pouco sobre a diferença, a importância e etc. Tá bom? Você que está aqui no Facebook, coloquei aqui a live no Facebook, para alcançar um número maior de pessoas. Os irmãos que estão aqui no Facebook, compartilhem esta live. Tá, deixa eu colocar aqui. Os irmãos que estão aqui no Facebook, nos ajude compartilhando esta live. Vai ser uma live muito proveitosa. Esse é um curso médio em teologia, é uma de nossas aulas, uma de nossas disciplinas do curso médio em teologia, a qual a gente está fazendo no nosso canal. Se porventura você está aqui no Facebook e não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, tá bom? Nosso canal é Escola de Teólogos. E também temos um outro canal também muito importante, que é o Presbítero Paulo César, Live dos Bereanos. Vamos para o que interessa. Nossa aula, primeira aula, sobre a disciplina aí, Evangelismo e Missões. Eu vou usar alguns materiais, mas dando mais ênfase no material de nosso amigo, né, cristão, né, melhor dizendo, nosso irmão em Cristo, essa que é a palavra mais correta, professor Antônio Gilberto, muito conhecido pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né? Autor de vários livros ali da CPAD. E a gente vai usar alguns materiais dele, também trazer algumas experiências particulares e usar também umas outras apostilas aqui separadas, tá bom? Já curta, compartilhe e se inscreva no canal. Você que está no Facebook, nos ajuda deixando seu comentário e compartilhando. Vamos lá, glória a Deus. Olha, o que é evangelismo, né? Qual que é o significado, a definição correta, né, do evangelismo? A primeira coisa que nós devemos saber é que o evangelismo é realmente botar em prática uma ação bíblica. Existem muitos versículos que a gente poderia citar, a gente vai citar alguns para trazer aqui para vocês que realmente é bíblico o que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, o evangelismo pessoal é a obra, de forma simplória, para vocês entenderem, é a obra de falar de Cristo aos perdidos, individualmente. Você pode fazer esse evangelismo para uma pessoa, duas, três, né? Como muitos também podem fazer para um grupo maior. Mas esse evangelismo pessoal, individual, você alcança os perdidos ali, levando eles a Cristo, ao nosso Salvador, mediante a palavra de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Você pode encontrar isso que eu estou dizendo para vocês lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, né, conhecido como apóstolo do amor. Observe para vocês verem, João, capítulo 1, versículo, vamos lá, João 1, versículo 41 e 42. Quem for chegando aí, nos dá a paz do Senhor. Ele encontra primeiro o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Aqui demonstra que essa questão aí de o evangelismo pessoal é realmente nos atrair para a pessoa de Cristo, evangelizando, pregando. Olha, nós encontramos o Messias e ele trouxe essa pessoa, no caso Simão, para próximo de Jesus. Isso que é o nosso foco. Eu já fiz inúmeros evangelismo pessoal, individual, para algumas pessoas, e de fato não é fácil, né? Você sair, vamos dizer assim, da zona de conforto e ir pregar para essas pessoas na rua, talvez muitas das vezes
como o pessoal fala, né, na boca de fumo, se prostituindo, né, para os mendigos também, por aí vai, pessoas que ficam se mendigando na rua. Realmente não é fácil, mas é algo necessário. Nós devemos ver que essas pessoas estão urgentemente precisando de Cristo e precisando de uma libertação genuína, que só Jesus pode fazer. Então nós que fazemos essa questão de evangelismo pessoal, nós fazemos, vamos dizer assim, a nossa parte, né? Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor, e o Senhor, Ele nos usa, quando a gente dá esse primeiro passo, até mesmo por impulso do próprio Espírito Santo, para ganhar essas almas para Cristo. Nós somos apenas pessoas que são um instrumento, mas quem convence o homem da verdade, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo. Interessante, né? Então, há uma importância necessária do evangelismo pessoal. Você leu aí João 1, 41 a 42, você pode ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, e muitos outros versículos. A importância dessa evangelização é alcançar esses pecadores que muitas das vezes não têm força nem de ir para a igreja. Tem muitas pessoas que usam desculpas assim, por exemplo: não devo evangelizar eles não. Tem tantas igrejas na minha cidade, tem tantas igrejas no meu bairro, tem tantas igrejas na minha rua, para que eu vou evangelizar essas pessoas? É bobagem. Isso é uma desculpa. Mas se elas não estão conseguindo ir na igreja, pode ter certeza que é algo espiritual. É algo espiritual. E essa pessoa precisa ser salva urgentemente. Deus pode usar você para ganhar essas almas para Jesus, pregando de forma do evangelismo pessoal, tá bom? E individual. Então, o alvo do evangelismo, você pode ver a questão da importância também, porque o próprio Jesus, ele ordenou à igreja esse encargo de evangelizar em todo mundo. Você já viu lá em Marcos capítulo 16, o versículo 15 adiante, que vai falar claramente, né, que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que creem. Aí fala: em meu nome expulsarão demônios. O próprio Jesus falando: em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, falarão em novas línguas, e por aí vai, né? Agora me foge de memória o versículo certinho, mas trabalha na questão que o próprio Jesus nos encaminha para esse evangelismo, tá? Não só pessoal, mas para todo mundo, e nos dando até poder e autoridade no nome dele. Atos capítulo 1, versículo 8 e 9 também vai trabalhar sobre isso. Então o alvo do evangelismo pessoal é de forma tríplice, que é salvar os perdidos, restaurar os desviados, tá bom? E edificar os crentes. Repetindo: salvar os perdidos, evangelizar e restaurar os desviados e edificar até os crentes. Presbítero Paulo, por que edificar os crentes? Porque, amados irmãos, toda vez que você vai fazer o ID do Senhor, ajudar o perdido, o próximo, realmente é algo extraordinário. Você sai como se estivesse num culto, cheio do poder de Deus, alegre, porque você ajudou uma pessoa que estava em um caminho torto, desviado para o caminho de luz, tirando do caminho das trevas. Isso é muito bom, extraordinário, não é mesmo? Então o papel de um evangelista, de um missionário, hoje em dia tem muitas pessoas com títulos, né? Mas será que realmente está sendo evangelista? Como a Bíblia diz, missionários, etc. Então o papel é tríplice, que abrange até você. Quando você faz a vontade de Deus de forma correta, você não perde de forma alguma, o seu trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Então é uma bênção, é uma experiência inesquecível, há um gozo inexplicável em vermos alguém no caminho para o céu, ou já na glória, por nosso intermédio, nós sendo uma bênção na vida de algumas pessoas, né? Existem alguns movimentos teológicos aí que acreditam que nós pregamos só por causa de testemunho, mas Jesus não morreu para todos. Mas eu, presbítero Paulo, na minha interpretação bíblica e de muitos outros,
como dos irmãos presentes da Igreja de Assembleia de Deus, que pensam igual eu, acredito que Jesus morreu por todos, como a Bíblia diz, para todos os perdidos. Agora, quem quer ser salvo, realmente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá como Romanos 10, 9 fala, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração credes que és todos mortos, será salvo. Né? Então é essa forma, você tem que confessar de forma pública, confessar segundo o coração seu, sendo verdadeiro, e se você confessar, talvez de forma pública, se humilhar, geralmente quando a gente vai fazer um evangelismo pessoal, individual, as pessoas até choram, as pessoas não acreditam, que você foi lá num lugar, num lamaçal mesmo, num lugar terrível, num lugar que a igreja, o corpo inteiro não vai, e você foi ali para pregar a palavra de Deus, demonstrar um amor para as pessoas, é extraordinário, e você tem que realmente estar preparado, em consagração, em jejum, em muita oração, pedir até a autorização do próprio Espírito Santo para colocar até palavras na sua boca, mediante do que você já conhece da palavra de Deus, tá bom? Para que você tenha êxito na sua viagem. Eu estou falando por enquanto, de forma pessoal, individual, poucas pessoas. Uma certa feita eu fui evangelizar, chamei o pessoal da nossa igreja lá em Minas, e como sempre que a gente vai evangelizar, vai um ou dois só. E aí foi eu e um irmão, nós fizemos um propósito com Deus de 7 dias evangelizar no centro de Governador Valadares, Minas Gerais, lá na minha cidade natal, né? E no último dia do evangelismo, queridos, teve uma mulher que nós estávamos voltando já do centro, nós estávamos evangelizando toda a meia-noite, durante 7 dias, nós voltando do centro, nós vimos uma mulher, daquelas mulheres que fica se oferecendo para caminhoneiro. E aí eu senti que parei a moto, e aí eu falei com um amigo meu, olha, fica ligado, vamos ali pregar para aquela mulher. Quando a gente chegou ali, falamos boa noite, aquela mulher xingou nós de tudo que é nome, de forma violenta. Ela demonstrava muito ódio no seu semblante. E eu falei, por que você está nervosa com nós? E ela disse, sai daqui, seus dez, xingando nós. Não queremos você aqui, não quero você aqui. Vocês são crentes, não são? Pela graça de Deus somos cristãos. Então eu odeio cristãos, sai daqui. Nós com a Bíblia na mão, né? Eu falei, não, tudo bem, nós vamos embora. Mas por que a senhora está com tanto ódio de nós? O que a gente fizemos para a senhora? Eu odeio todos os cristãos, ela reafirmou. E aí eu continuei insistindo, mas eu falei assim, tá bom, então nós vamos embora. Ela falou assim, pois é, eu já fui crente. Ela começou a se abrir. Eu já fui cristã, e eu era uma bênção, eu jejumava, eu subia no monte, eu pregava, eu fazia isso e aquilo outro. Aí o diabo na boca dela mentiu para nós. Mentiu. Disse assim, quando eu era cristã, o suposto Deus que vocês servem, usou três pessoas, para falar comigo que o meu irmão não ia morrer. Que o irmão dela era viciado em drogas, estava no hospital ruim, já praticamente em coma, muitos dias, né, mais de um mês em coma, e estava na beira da morte. Diz ela no começo da conversa, e o diabo mentiu ali, né, usando ela ali, falando assim, e os profetas, tanto da minha igreja como de outras igrejas, falou que ele não ia morrer, ele morreu. Aí eu falei assim, isso é simples de resolver, senhora. Isso aí, a Bíblia diz já, se ela conhece a Bíblia, se ela falou que era pregadora, a Bíblia diz que existiria falso profeta, ponto final. Aí quando ela viu que a gente não é menino, na fé, aí ela foi e contou a verdade. Ela falou assim, não, a verdade é que Deus usou uma pessoa da minha igreja, falar que era para mim parar de orar, porque o meu irmão ia morrer. E aí eu fui em outra igreja, Deus usou a mesma coisa. E o último profeta que falou isso comigo, que foi 3, que era para mim parar de orar, eu quebrei tudo na igreja e falei que eu ia servir Satanás, ia servir o diabo. Eu falei, então ele falou a verdade. E a senhora, por ignorância,
preferiu continuar, né? Porque o Deus é Deus de amor. Se Deus é Deus de amor, por que aconteceu isso? E aí eu tentei explicar para ela a soberania de Deus, o poder de Deus. Olha para vocês verem como que é as coisas. E mesmo assim ela falou assim, não, mas eu entreguei minha vida pro diabo. Depois, já que a senhora entregou, a senhora sabe que existe o inferno, né? Sei! E eu brinco com as minhas amigas que eu vou descer no elevador rindo. Lavei minhas mãos, falei, se eu vou orar para a senhora lá em casa. Ela falou assim, se você orar para mim lá em casa, o nome dela não vou nem falar o nome dela aqui porque ela está ao vivo, né? Ela falou assim, se você orar na sua casa, eu vou ler só uns livros aqui, falar umas palavras, a sua boca vai amanhecer com formiga, vai morrer, né? Eu falei, se a senhora perdeu o medo, o temor do tamanho do meu Deus, eu não perdi. Eu vou apresentar a senhora nas minhas orações. Aleluia. E sempre apresentei, até hoje eu oro por ela. Viu como que é as coisas? Então há uma importância de estar preparado no evangelismo pessoal. E não só evangelismo pessoal, né? Em todos os evangelismos. Em todos. Tem que estar em comunhão com Deus. É algo que realmente Deus pode capacitar, com certeza, mas você também pode passar vergonha. Lembro até, agora não trouxe o versículo agora no momento, que os discípulos passaram vergonha não expulsando o demônio de uma criança, porque eles não estavam com jejum, eles não tinham jejuado. Viu como que é as coisas? Muito interessante, né, pessoal? Então vamos continuar. Então ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. O próprio Jesus, Lucas 19:10, 1 Timóteo 1:15, o próprio Jesus evangelizou, proclamando, pregando o reino dele, a vontade soberana dele, e que o papel dele era fundar a igreja, ele ia buscar a igreja. Lá em João 14 fala claramente isso. Então Jesus, ele ensinou muito bem na escola teológica de cerca de 3 anos e meio, para os seus discípulos, tanto com palavras de sabedoria divina, como também com próprios sinais e prodígios. Ele discipulou os seus discípulos e viraram grandes apóstolos, mas com o maior intuito era ganhar almas para Jesus. Todas as pessoas da igreja tinham que ter esse amor, porque Jesus nos amou quando éramos perdidos e pecadores. Então há uma importância de saber que se nós formos libertos pelo sangue de Cristo, transformados pelo sangue, purificados, com a ajuda do Espírito Santo, isso quer dizer que todas as pessoas podem também ser libertas, ser salvas, se elas se arrependerem de seus pecados. Paulo, o grande homem de Deus no Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão. Você pode ver que Paulo foi um dos maiores missionários, né? Ganhou foi muita gente. Gentios, em lugares áridos, em lugares sombrios, dificultosos. Aqui nós olhamos já, 1 Coríntios 9:20, não só a parte de evangelismo pessoal, mas universal. Paulo não pregou só nas sinagogas. Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios devido ao seu caráter único, né? De pregar o evangelho em todos os povos. E só lugar onde que era lugar pagão, difícil. E ele mesmo assim apanhou muito, sofreu muito mesmo, fisicamente, por amor a Cristo. Então que nós devemos ter esse amor. Versículo 20, 1 Coríntios 9. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Paulo não se limitava. Em todos os lugares, em todos os momentos, ele pregava com ousadia, com poder, porque ele, acima de tudo ele amava Deus. E segundo lugar, ele amava as almas perdidas. Como Jesus tinha esse amor, ele com a mente de Cristo também tinha esse amor. Então uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus afeta exclusivamente aos pregadores. Como eu disse para vocês lá no começo, né?
Muitos acham que é só os pregadores que tem que pregar, só os pastores, só os obreiros. Não, todos. É um chamado divino para todos. Você talvez não pode fazer uma missão, até agora nós estamos no evangelismo pessoal, mas talvez você não pode fazer uma missão em uma outra cidade, outro estado, outro país, como alguns missionários vai. Mas você pode evangelizar de forma pessoal, individual. Alguém, seu parente, tem telefone, tem internet, tem live, né? E você pode também evangelizar, louvado seja Deus, o seu vizinho, etc. Tá bom? Então vamos lá. Contentam-se em comodamente sentados ouvir os sermões, cultos após cultos, enquanto os outros campos estão brancos para a ceifa. Como disse o Senhor da Seara, em João 4,35, o ide de Jesus para os irmãos aos perdidos. Marcos 16,15. Não é dirigida a um grupo especial de salvos, tá? Mas a todos indistintamente, como bem revela o texto citado. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Cada crente pode e deve ser um ganhador de almas, porque era o nome de Jesus e não o seu nome, não a sua eloquência, tá? Paulo tinha isso tudo, tinha erudição, era um poliglota, falava mais de um idioma, inteligentíssimo, tá? Mas ele não foi com as suas palavras de sabedoria humana, ele mesmo disse, né? Mas a revelação que vinha do próprio Jesus, glórias a Deus. Então, meus queridos, uma das vantagens, são várias vantagens do evangelismo pessoal. Podemos citar algumas delas aqui. Primeiro, adaptar-se às condições espirituais de qualquer pessoa. É você realmente se compadecer das almas, né? Você realmente se entregar até ver essa pessoa ser salva, liberta da escravidão. Promover o crescimento da igreja é um outro ponto. E aí existem vários versículos que agregam sobre isso aí. A igreja dos dias primitivos cresceu muito depressa. Por quê? Porque os crentes estavam cheios do Espírito Santo e evangelizavam sem parar. Atos 5,42, Atos 8,4. Então o resultado de uma igreja que obedece à palavra de Deus é estrondoso, é grande. É grande. Agora, uma igreja que não evangeliza, que não sai das quatro paredes, não tem crescimento nenhum. A semeadura da palavra de Deus promove o crescimento e a edificação da igreja. Atos 2, 41 a 47. Atos 4, 4. Atos 5, 14. Atos 9, 31. Por que eu estou citando muito Atos dos Apóstolos? Porque é chamado de Atos do Espírito Santo na vida da igreja. E alguns estudiosos falam que o próximo capítulo, depois que encerra o Atos, é o da igreja de forma contínua. A igreja continua com o progresso, porque o Espírito Santo permanece conosco. Até a volta de Jesus, ele está aqui, sendo um consolador, edificando, restaurando, trazendo dons, demonstrando os frutos do Espírito através de dentro de nós, né? Então vamos lá. Outros detalhes também, outras vantagens de evangelismo. Vencer todos os preconceitos. Você alcança todos. Eu achei maravilhoso lá na Rua Azusa, em 1901, parece, se não me engano, quando William Seymour, que era um negro, né, cego de um olho, ele pregando, cheio do poder de Deus, ele pregando com ousadia, houve um mover extraordinário ali, e aí todos receberam o Espírito Santo naquele avivamento da Rua Azusa. E aí aquela distinção de questão de negro, de branco, etc., não teve nenhuma distinção mais, porque o Espírito Santo, ele não faz essa divisão, esse preconceito e etc. Muito importante, né? Então é necessário a gente entender tudo sobre isso aqui. Eu acho que para não ficar um vídeo muito grande, uma aula muito comprida, eu acho que nós devemos, como cristãos,
entender este conceito, que é a vontade de Deus, devemos estar, como eu disse no começo, em jejum e oração. Outro material que nós não podemos de forma alguma excluir de uma obra de evangelismo pessoal, na questão da missão mesmo, propriamente dita, a gente vai trabalhar em outra aula, mas no evangelismo pessoal, nós devemos estudar muito a Bíblia, preparados, obreiros que estão preparados, que não tem do que se envergonhar. O manual do obreiro cristão é você estudar a Bíblia. Aqui estão algumas maneiras. 6. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O primeiro passo para entender as Escrituras é conhecer o autor delas, que no caso é Deus. Que Deus usa de forma inspirada pelo próprio Espírito 40 escritores, mas autor é só um. Assim sendo, ele nos explicará. O próprio autor vai nos explicar. Salmo 119, versículo 18 e 25. Lucas 24, versículo 32 a 45. João 16, 13. O próprio Deus vai nos esclarecer as verdades bíblicas. A melhor maneira de estudar a Bíblia é fazer como Maria, que é dar-se aos pés do autor, né? Se entregar aos pés do autor. Lucas 10, 39. A leitura diária, seguida e total é um dos segredos da vida espiritual. Você sempre estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, se possível de dia e de noite. Josué 1, versículo 8, parte B. A leitura sistemática também é importante, constante da Bíblia, né? Ano após ano, pois constitui contato direto e pessoal com a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Tem pessoas que não lêem a Bíblia toda. Cristãos que estão há 20, 30 anos na igreja e nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. É importante, é muito importante. Abre muito a sua mente. Eu estou lendo pela 6ª vez. É muito pouco, devido aos 20 anos que eu tenho de ministério. Nada pode substituir este aspecto da vida devocional do cristão. Deuteronômio 17, capítulo 17, versículo 19. Isaías 34, versículo 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A leitura ocasional, irregular, não basta. Ler pouco, buscar pouco, não fará de você um bom missionário, um bom cristão para evangelizar. Mas você tem que estar afiado. Eu estava vendo um cidadão que outrora era cristão, se não me engano até pastor, hoje está aí nas redes sociais, no YouTube, falando só abobrinha, né? E ele parou um grupo de irmãos da igreja indo evangelizar. E ele é ateu hoje, diz que ele é ateu hoje, né? E ele fazendo um monte de perguntas para envergonhar os cristãos, e os cristãos não sabiam responder. Então nós devemos estar afiados, principalmente diante da seita, das heresias e das pessoas aí possessas, né, pelo nosso adversário, para tentar achar alguma falha, alguma brecha no que Deus esclarece para nós. Tá bom? Nós vamos para a segunda aula depois, no curso médio em teologia. Aqui é o professor Paulo César, para a glória de Deus. E a gente vai trabalhar daqui para frente na missão propriamente dita, tá? Questão de evangelizar fora, fazer missão fora e os seus desafios. Dentro disso, já coloco para vocês, que são nossos alunos, para inscrever no canal Escola de Teólogos e também no nosso canal Presbítero Paulo César, Live dos Bereanos, e ler um material, um livro que eu li muito tempo atrás, eu tenho ele em PDF, que é Fator Melquisedeque. Vai trabalhar bastante sobre missiologia, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus.